Mateus 19, do 23 ao 26. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Então quem poderá se salvar? Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Deus é o Todo-Poderoso, é onipotente, não há nada que ele não possa fazer, nada, absolutamente nada que ele não possa fazer. Ele tanto pode ressuscitar um homem que já morreu, como ele pode abrir a água do Mar Vermelho para o povo passar com os pés secos, abrir as águas do Jordão, ele pode, porque ele é Deus, ele é onipotente, é ele que manda, é ele que pode, é ele que sabe. Ele também pode dar a força que ele deu para o Sansão, mas pode dar a sabedoria que ele deu para o Salomão. Ele pode chamar alguém para profeta, ele pode chamar alguém para ser um pregador, ele pode chamar alguém para ser um administrador, ele pode tirar dinheiro como ele pode dar dinheiro, é ele que pode, ele pode tudo, ele pode tudo. Foi ele que conduziu o povo hebreu pelo deserto e lá ele fez cair pão do céu, carne do céu, tirou a água da pedra, fez milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Uma coluna de fogo dirigia o povo durante a noite e uma nuvem dirigia o povo durante o dia. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Ele é onipotente. Ele pode tudo. Você está me ouvindo aqui e você pode estar com um problema terrível. O meu problema não tem mais solução, não há como resolver. Eu estou encalacrado, estou perdido no álcool, na bebida ou nas dívidas. Eu digo a você que tem solução sim, porque Deus é onipotente, Ele tudo pode. E tudo é feito por fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Está escrito em Hebreus 11:1. Em outras palavras, fé é você crer e esperar num Deus que você não vê. Se você alcançar essa fé, todos os seus problemas serão resolvidos. Ele é poderoso, ele é grande, ele é excelso, ele é majestoso. Ele é aquele que faz maravilhas e muito mais do que os sinais, prodígios e maravilhas que ele fez com Israel no deserto. Ele faz hoje e eu vejo ele fazer, vi muitos casos. Eu vi bêbado aceitar Jesus e ser transformado. Eu vi drogado aceitar Jesus e ser transformado. Eu vi homens e mulheres que jogaram a vida fora, perderam emprego, perderam a família, foram parar na lama, na rua, aceitarem Jesus, fazerem uma boa escolha e mudam de vida, reconstroem as suas vidas, reconstroem em todos os aspectos, o emprego, família, reestrutura tudo. Em Ubatuba eu vi um caso que me impressionou. Um homem chegou na igreja meio bêbado. Ele tinha jogado tudo fora, família, trabalho, ele estava numa situação difícil. Ele aceitou Jesus como Salvador.
Aí ele resolveu mudar de vida. Ele chegou em casa, ele falou, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou reformar minha casa. Aí no que ele estava lá com a equipe dele, reestruturando a casa, ele é mecânico de barco. Ele estava lá reestruturando a casa, e aí o Espírito de Deus falou com ele, você está arrumando sua casa? Tô, mas e a minha? Ele falou, o senhor quer que eu vá lá e reforme a sua casa? Aí Deus falou para ele, quero. Ele foi lá e reformou a igreja inteirinha, todo o dinheiro que ele ia usar na casa dele, ele usou na igreja. Aí quando ele terminou a reforma da igreja, ele falou, Deus, eu peguei o dinheiro que eu ia usar na casa e gastei, agora eu preciso que o senhor me ajude a ganhar o dinheiro de volta. Deus traz um homem diante dele que tem um barco, uma escuna, e pergunta para ele se ele pode trocar o motor da escuna. Ele vai e o homem assina o cheque. Aí ele pergunta para o homem, o que o senhor vai fazer com o motor velho? Ah, dá um fim nele. Eu posso pegar para mim? Pode fazer o que você quiser. Ele vai até na cidade de Paraty, desce o motor, alguém olha para ele e fala, de quem é esse motor aí? Ah, esse motor é meu, eu troquei de uma escuna, aí o homem deu para mim. Eu vou reformar e vou vender. Quanto você vai pedir no motor? Aí ele deu o preço e assinou o cheque e ele foi e reconstruiu a casa dele. Daí eu procurei saber dele quanto que foram os cheques que ele recebeu. Era mais do que o meu salário durante um ano inteiro, incluindo o 13º e tudo. Eu sou professor aposentado da rede pública estadual de ensino. Ele ganhou em um serviço mais do que eu ganho o ano inteiro. Eu fiquei abismado. Sabe o que eu fiz? Eu pedi oração para ele. Rapaz, tu tem uma fé que é descomunal. Vai lá e ora por mim. Tem gente, irmão, que chega diante desse Deus onipotente, com uma fé tão grande, que até eu fiquei abismado. Falei, rapaz, você ora onde? Ah, ora em casa, eu oro do monte, ele orava num monte de lugar. Então o dia que você subir lá, ora por mim, fala meu nome para Jesus. Jesus, abençoe o irmão Tico. O meu apelido é Tico, né? Porque tem gente que tem uma fé descomunal e Deus tudo pode. Creia e tenha a sua vida mudada. Daniel 2, do 20 ao 22. Falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel 2, 20 a 22. Deus, além de ser onipotente, como nós vimos antes, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que está acontecendo comigo. Ele sabe o que eu estou pensando agora. Ele sabe o que está acontecendo contigo. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe mais ainda. Ele sabe o seu futuro. Ele conhece o teu passado. Ele conhece o teu presente. Ele conhece o teu futuro. É um Deus que sabe de todas as coisas. Pode resolver tudo, porque ele sabe de tudo. Mas se ele sabe que eu tenho problema, porque ele não me ajuda? Porque é pela fé, é porque você tem que orar, em alguns casos até jejuar, buscar a face dele, porque ele resolve pela fé. Sabe por que você ora, jejua e estuda a Bíblia? Para ter fé. E que é com a fé que você obtém os milagres.
E ainda tem mais ainda. Se você ler em 1 Coríntios, no capítulo 12, ele pode usar pessoas com a ciência. Lá tem o dom da palavra da ciência e o dom da palavra da sabedoria. Você pode estar num templo e Deus tomar um vaso da casa dele, um obreiro que trabalha para ele. Ele pode trazer a ciência daquele problema até o obreiro. E o obreiro fala de coisas com você que só você sabe. Por quê? Porque existe esse dom também. Um dom é um fragmento da ciência divina sendo trazida até um homem. Esse Deus é onisciente. Ele sabe até o que vai acontecer com você amanhã. Ele sabe, ele pode mostrar, ele pode revelar e ele pode fazer. Tem gente que não acredita. E quem não acredita nunca vai ver, nunca vai receber, nunca vai ter. Por quê? Porque não acredita. É preciso crer para ver. Mas ele conhece o profundo, ele conhece o escondido. As suas mágoas, os seus problemas, ele conhece aquilo que aconteceu no passado com você, que magoou a tua vida, magoou a tua alma. Ele sabe, ele sabe, ele pode resolver. Ele é um Deus onisciente, ele sabe de todas as coisas. Uma vez eu estava pregando aqui em São José dos Campos, no Torrão do Ouro, e estava um homem lá que queria ser batizado no Espírito Santo. E vieram falar comigo e pediram para mim orar por ele. Eu falei, eu ainda pensei comigo, mas eu não batizo ninguém, não sei por que o senhor está pedindo para mim. Mas eu fui falar com Deus. Deus, eu vou orar por ele, eu peço para o senhor batizar ele. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, eu vou orar para Jesus batizar você. Se ele não batizar, eu vou orar para ele mostrar por que não batizou, o que está acontecendo. Aí durante as festas daqueles dias, eram 3 dias, nós oramos para Jesus batizar, ele batizou várias vidas. E aquele homem ficou rouco, mas Jesus não batizou. De tanto pedir, de tanto clamar, era clamor mesmo. Ele clamava alto. Aí quando chegou no dia seguinte, Deus revelou, mostrou, deu ciência para o pastor dirigente, que ele estava brigado com a esposa. E a Bíblia é clara, né? Se o marido está brigado com a mulher, Deus não ouve nem a oração dele. Está em pecado, tem que se consertar. Daí eu propus para o casal fazer o concerto, né? Fizeram o concerto ali na frente da igreja. Quando chegou de noite, mesmo rouco, Jesus batizou ele no Espírito Santo. E ele falava em língua sem poder soltar a voz, como se tivesse um sussurro. Falando em língua no sussurro, primeira vez que eu vi na minha vida. Mas por quê? Porque tem um Deus que sabe de todas as coisas, ele sabe o que você está passando, ele conhece o teu coração, ele sabe que alguém te magoou, alguém fez bullying contigo, alguém judiou de você, ele sabe, ele vê, ele entende. Basta que pela fé hoje você se coloque diante dele, prostre-se diante dele, fala com ele, pede a ele, porque ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele pode fazer, ele pode mudar a sua história. Conversa com ele hoje, ele sabe o teu problema, ele sabe a tua mágoa. E uma vez eu estava pregando e tinha um homem que ele tinha brigado com a família inteira. Brigou com a família inteira.
E Deus mandou eu falar sobre isso. Falei, e ele veio até a frente aceitar Cristo como seu Salvador. Daí ele foi que me falou: rapaz, eu estou brigado com a minha família. E ele carregava aquela mágoa. E eu falei para ele: você tem que perdoar a sua família. Você tem que perdoar e pedir perdão. É o vai e volta. Aí ele foi embora, mas a decisão cabia a ele. Há um momento que, por sua onisciência, Deus sabe que nós temos aquele problema. Mas a decisão de pedir perdão e perdoar é minha, é sua. É escolha. Faça a boa escolha. Jeremias 23, do 23 ao 24. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor: porventura não encho eu os céus e a terra? Assim diz o Senhor. Não tem como se esconder. Não tem. Não dá para aprontar alguma coisa e se esconder de Deus. Quando Adão e Eva pecou, Deus vinha falar com eles toda virar do dia. Na viração do dia, Deus vinha falar com eles. E aí Deus chamou eles se esconderam. Não adianta se esconder. Ah, mas eu fui lá, eu errei, falhei, aprontei todas, entrei lá na gandaia, entrei na balada, entrei na noite, bebi todas, me droguei, tô com vergonha. Mas não adianta, de Deus não dá para se esconder. Tem que se acertar com Ele, tem que fazer um acerto, tem que fazer um conserto. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Já vimos que Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Vimos que Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Eu me lembro que antes da minha conversão, eu fui orar lá com uma irmã da Igreja Pentecostal Unida da Vila Guilherme, São Paulo. E a irmã começou a falar em língua, e daí Deus começou a falar comigo. O curioso era o seguinte: eu pensava, ela respondia. Eu pensava, ela respondia. Eu comecei a conversar com Deus sem que eu abrisse a boca. E aquilo me deixou, eu fiquei, meu Deus, que negócio é esse? Eu fiquei com medo de pensar. Imagina um cara com medo de pensar. Eu não sabia que Deus podia fazer essas coisas. Quando eu vi, eu fiquei assombrado. E mais ainda, ele começou a profetizar coisas do meu futuro. Ele começou a dizer coisas que iam acontecer comigo. Eu saí com os olhos, mas eu saí pensando assim, olha como é que eu saí pensando. Eu era um ímpio, eu vivia na balada, eu era pagodeiro. Eu saí pensando assim, mas não é possível. Como que essa mulher sabia o que eu estava pensando? Só Deus podia fazer um negócio desse. Olha o que eu saí pensando. Só Deus podia fazer isso comigo. A partir dali é que eu fiz um acordo com Deus. E que cheguei até onde eu cheguei. Mas ali eu descobri que Ele era onipresente, onisciente e onipotente. Eu descobri até que para falar com Ele eu não preciso abrir a boca. Basta eu pensar que Ele já sabe. Tem dia que eu vou falar com Ele, eu sento na minha sala, imagino Ele sentado assim na minha frente, porque Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares, Ele sabe, Ele sabe.
Eu me lembro que quando eu orava de madrugada, uma madrugada estava frio, eu dormi de joelho. Quando acordei, sentindo um frio terrível, pensei comigo, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou dormir, amanhã tem que trabalhar. Eu orava toda madrugada, 1 hora. Fui dormir, algum tempo depois ele mandou alguém na minha casa. E bateu lá na minha casa, falou, olha, o senhor mandou eu vir orar com você aqui. Daí a irmã entrou, começou a orar e Deus tomou ela como um vaso e começou a falar que ele me via. Ele me via de madrugada orando aí. Mas ela não sabia. Aquela mulher, ela veio de um bairro oposto ao meu. Eu morava de um lado da cidade, ela veio de outro. E ela começou a dizer exatamente o que eu fazia e o que eu falava, ajoelhado diante dele. É aquilo que diz em Mateus, você entra no seu quarto e fecha. E você fala com Deus. Lá em Mateus está dizendo isso, a Bíblia fala isso. Que ele que te vê em secreto te responderá publicamente. Aconteceu comigo. Ela veio e Deus tomou ela e falou exatamente o que eu fazia. É um Deus onipotente, onipresente, onisciente, eterno, imutável. Você precisa conhecer esse Deus. Depois que eu conheci, me apaixonei por ele. Pensa num cara que ama Deus de paixão. Eu amo Deus de paixão. Sabe, não é aquele amor distante, platônico, Deus lá e eu aqui. Não. É um amor apaixonado, porque ele está comigo em todos os momentos, fáceis ou difíceis. Ele é um Deus que fala, que ouve. Você tem que conhecer esse Deus. Você tem que se aproximar dele. Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Está escrito. Está escrito. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Você precisa se aproximar dele e descobrir por que ele é tudo isso. Como que ele é tudo isso? Olha, sabe o que vai acontecer com você? Você também vai amar Deus de paixão. Eu amei de paixão. Mudou a minha vida. Mudou a minha história. Mudou tudo. Vai mudar a tua também. Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. O Pai é eterno. Ele é eterno. Quando você abre a Bíblia e você vai ler os primeiros versículos, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. Princípio para quem? Para Deus? Deus é eterno. Imagina uma linha da eternidade, que não tem começo, não tem fim. Aí Deus chegou no meio dessa linha e fez um marco. Aí aqui é no princípio. A partir daqui, eu sou eterno, mas a partir daqui eu vou criar a terra, os animais, os vegetais, e vou criar o ser humano e vou colocar ali. Então, no princípio, para quem? Para mim, para você. Ele não tem fim. Ele está lá no começo, ele está no meio, ele está no fim. Quando Moisés
falou com Deus, Deus disse para ele: meu nome é Jeová, Jeová, eu sou. Eu já falei isso aqui num outro vídeo. Como é que pode? O nome de Deus é um verbo. Eu sou, eu sou. Você já viu alguém se chamar por verbo? Olha o corre lá, olha o rola, olha o nadador, o que nada. Já viu alguém chamar de verbo? Não tem, não existe. Mas o nome de Deus é um verbo. E a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Que aí entrou Jesus na história. O nome de Deus é um verbo. Eu sou. Por que eu sou? Porque ele está lá no passado, no presente e no futuro. Aí Jesus diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Por quê? Porque ele não conjuga o verbo. Eu era, eu serei, eu estarei lá. Ele, como Deus, eu sou. Ele está aqui hoje, está aqui amanhã, está aqui no presente. Ele está me vendo nascer, ele está me vendo falar aqui, e ele está me vendo morrer. Porque ele é eterno. De eternidade em eternidade, a Bíblia diz que ele é Deus. Ele é o eterno. E qual é a proposta desse Deus eterno? Me dá a vida eterna. No vídeo do Sansão, eu inicio o vídeo falando do chamado de Sansão. E a gente percebe o que? Em Romanos 8, do 28 ao 30, fala que todo mundo é predestinado a ser salvo. Todo mundo. Predestinação. Você é predestinado a ser salvo. Porém, você tem um livre-arbítrio. Você pode dizer sim ou pode dizer não. Não, eu não quero. Então, Deus preparou a obra da redenção. Ele faz o chamado. Se você responde ao chamado, não, eu quero conhecer isso daí. Eu quero conhecer o Senhor. Aí diz que ele te escolhe. Jesus fala assim: não foi você que me escolheu. Foi eu que escolhi você. Te nomeei para que você vá e dê fruto. E o vosso fruto permaneça. Então todo mundo é predestinado, todo mundo pode ser salvo, todo mundo pode ter a vida eterna, porque esse Deus é eterno. Nós vamos viver com ele a eternidade. Não tem coisa mais terrível do que a eternidade ficar afastado de Deus. Não. É por isso que é dado a nós essa escolha. Você é predestinado à salvação, mas você tem que dizer sim para ele. Eu quero, Senhor. Eu quero ser salvo. Eu quero viver a eternidade com o Senhor. E tem gente que fala que o céu é uma coisa monótona. Não é coisa nenhuma. Só pelo que eu já conheci de Deus, eu já posso assegurar que o céu é a coisa mais maravilhosa que Deus propôs para a humanidade. E você é convidado. Se você disser sim a esse convite, então você é chamado. Você é escolhido. Não é você que me escolhe, é eu que escolho você, é o que Jesus diz. Eu que te escolho. E uma vez escolhido, tudo começa a mudar na tua vida. Não é que você vai viver um mar de rosa, não. Não é que você vai viver um mar de rosa. Mas Deus vai te dar vitória. E para ter vitória, você vai participar de uma guerra terrível, a guerra do bem contra o mal, ou do mal contra o bem. Você vai entrar numa guerra ferrenha. Aliás, só existe vitória se tiver luta. Mas esse Deus garante vitória. Em 1 Coríntios capítulo 15 ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
esse Deus eterno vai te dar a vitória parcial e a vitória final, porque é uma vitória na terra e uma vitória na eternidade. E você vai viver com esse Deus eterno.